Ao longo de toda a história, foram escritos, divulgados e publicados mais de 100 milhões de livros, uma quantidade realmente gigantesca. Mas em meio a toda essa imensidão de obras, alguns poucos livros, algumas dezenas, poucas centenas de obras foram escolhidas, foram selecionadas e reconhecidas como clássicos, ou seja, obras atemporais, livros com mensagens realmente importantes e que não podem ser esquecidos de forma nenhuma. Neste vídeo eu vou falar sobre os 3 grandes clássicos que eu gostaria de ler em breve, tentar ler ainda em 2025, se possível, e que você realmente também tem que conhecer. Mas antes de começar o vídeo, rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre aqui os 3 grandes clássicos, 3 calhamaços que eu tenho aqui do meu lado, que eu gostaria de ler em breve. Eu este ano já li a volta, 2025, né? A volta de 47, 48 livros e 3 obras que eu não li ainda, que nem estavam no plano, mas que eu adoraria encaixar, adoraria ler ainda em 2025, mas se não for possível, lerei com certeza em 2026. São 3 obras aqui, um clássico português, um clássico italiano e outro espanhol, que são livros que realmente entraram para a história, porque são de uma dimensão, mensagens realmente incríveis, realmente impactantes, realmente importantes e que superam de longe 99,9% dos livros e que já me foram recomendados várias e inúmeras vezes, na verdade. Então, em primeiro lugar, eu acho que não poderia começar por outro, é que os Lusíadas, tá? Do Luís Vaz de Camões. Eu já li boa parte dos Lusíadas, já li a adaptação Lusíadas para a Gente Nova, já li em sala de aula, lá nas aulas de português, várias partes dos Lusíadas, como a proposição, a dedicatória que eu estava dando recentemente, porque é o maior livro, a maior obra já escrita em língua portuguesa, com todo respeito por, sei lá, Fernando Pessoa e Machado de Assis, por exemplo, que também são grandes escritores. Fernando Pessoa era mais poeta, mas enfim. Camões realmente superou todo mundo com esta epopeia. No que consiste essa epopeia de Luís Vaz de Camões? Ele conta em verso toda a história de Portugal, até a época em que ele viveu, que era final do século XVI. Ele morreu em 1580, o livro foi publicado em 1572 e foi dedicado ao rei português da época, que era Dom Sebastião. Eu, assim, vou me poupar de tentar analisar aqui os Lusíadas, porque eu não li, eu sei muitas coisas sobre ela, mas não li na íntegra, algo que eu quero fazer em breve. Mas tem uma estrutura e uma dimensão e uma perfeição incomparáveis em toda a literatura mundial. Por quê? Porque toda a história é contada com figuras de estilo, metáforas, comparações, anáforas brilhantes, referências para tudo quanto é lado, referências boas. Você tem. Tudo foi escrito em oitavos, ou seja, estrofes de 8 versos. Todas as estrofes com o mesmo número, com o mesmo esquema rimático, AB, 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 CC, com o mesmo número de sílabas métricas, todos os versos são decassílabos, então o sujeito Camões contou todos os versos de cada estrofe e todas as sílabas métricas de cada estrofe. E depois são versos decassílabos heróicos, ou seja, a tônica de cada verso está na 6ª sílaba métrica. Então, assim, como é que o sujeito conseguiu escrever uma obra tão grande, com tantas referências, com tanta perfeição, com tanta riqueza e beleza, e ainda por cima não falha uma única vez? Tem um outro maior dramaturgo da história de Portugal, que é o Gil Vicente, que escreveu O Alto da Barca do Inferno. E ele também escrevia em verso. Mas Gil Vicente, pronto, às vezes errava, às vezes ele colocava um verso maior, outro verso menor, etc. O Luís Vaz de Camões não erra uma única vez. São 10 contos, 10 partes, 10 cantos, 10 partes da história. Em cada parte ele fala sobre a história de Portugal, ele fala sobre a viagem de Vasco da Gama para a Índia, ele mistura um pouquinho de mitologia grega, o Adamastor, um grande monstro, aparece no meio do mar. Então ele mistura ficção com também fatos reais, fatos históricos. É realmente espetacular, já li várias partes. A minha turma de português está analisando esta obra agora. Então é um livro que eu quero muito ler na íntegra e em breve, muito em breve. Acho que isso daqui eu consigo encaixar ainda em 2025. Neste momento eu estou lendo o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Dito isto,
Tem outro livro que não fica assim tanto para trás, uma obra que ficou muito conhecida no mundo todo, que é A Divina Comédia, do Dante Alighieri, que é um livro, eu não sei assim tanto sobre a Divina Comédia, só sei que eu tenho que ler, porque é realmente de... Em primeiro lugar, eu acho que vai ser um dos maiores calhamaços que eu já li na vida. Mais de 800 páginas. Então, neste livro gigante aqui, o Dante escrevendo em italiano, inclusive essa edição que eu tenho, de um lado tem o original italiano e no outro tem a tradução para português, a tradução aqui do Vasco Graça Moura, tem a edição da Quetzal. Neste livro aqui, o Dante vai fazer um exercício poético de descrever as diferentes partes, as diferentes hierarquias do céu, do purgatório e do inferno. Os cristãos acreditam que quando você morrer, você vai ou para o céu, se você viveu uma vida boa de acordo com a vontade de Deus, ou você não vai para o céu, você vai para o inferno, sofrer eternamente, se você não cumpriu a vontade de Deus. E os católicos, não sei se tem algum ramo protestante que acredita nisso, acredita que depois tem o purgatório, que seria um lugar intermédio em que você vai para o céu, você já foi salvo, mas você, como você não viveu assim tão bem, você não merece ir para o inferno, mas você também não merece ir para o céu direto. Então, você tem ali um estágio de sofrimento em que você se purifica. E aqui, na Divina Comédia, o Dante descreveu em partes, em hierarquias, o purgatório e o céu. Então, realmente, é um livro muito, assim, muito criativo. Eu não jamais me passaria pela cabeça um livro que tivesse esse tipo de estrutura, essa pretensão. Então, aqui a Divina Comédia do Dante Alighieri é um clássico que eu desejo ler em breve. E por fim, já falei aqui do português, já falei aqui sobre o italiano. E agora vem aqui o Miguel de Cervantes, no maior livro que eu já peguei na minha vida, que é Don Quixote, né? Isso seria em espanhol. Don Quixote de la Mancha, que seria o primeiro romance moderno, o livro que que assentou a língua espanhola. Era um livro que eu tinha a intenção de ler nas férias de verão, que já acabaram. Mas eu acabei por abandonar o projeto do Don Quixote. Aliás, nem comecei a ler Don Quixote. E por outro lado, li O Monte dos Vendavais, da Emily Brontë. E alguns outros livros, como Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Também li o Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingos. Enfim, li várias obras em substituição desta. Por quê? Porque eu ainda não li. Porque eu desejava muito ler o original em espanhol. Eu tenho um amigo que está lendo, aliás, acho que já terminou o Don Quixote. E ele leu em espanhol junto com o dicionário, então ele aprendeu muito espanhol. Então eu não li porque eu queria ler o original. Não encontrei ainda. Se eu não encontrar, pronto, vai ter que ser em português mesmo. Essa tradução de texto integral parece confiável. E se você pegar qualquer lista que se preze de maiores clássicos de toda a história, de poesias maravilhosas, de livros que qualquer pessoa deve ler, obras que tem que estar na sua estante. Se você pegar qualquer lista que se preze nesse sentido, você vai encontrar o Don Quixote de La Mancha, a Divina Comédia e os Lusíadas. E como diz aqui nessa edição da lei que eu tenho aqui na parte de trás, na contracapa do livro, o Don Quixote é um livro de leitura obrigatória e indispensável em qualquer biblioteca. Porque eu já li adaptações do Don Quixote com essa história. O sujeito, que era meio maluco, ficava lendo livros de romance, de cavalaria. Então ele decide partir, viver aventuras. E tem o Sancho Panza, que é o amigo dele. Ele tem a Mamada, que ele imaginou, que não existe na verdade, que é a Dulcinea. Enfim, eu tenho alguma noção da história. Mas, realmente, as adaptações que eu li não se comparam a esse calhamaço aqui. Então, só para recapitular, os 3 grandes clássicos que eu gostaria de ler em breve são Os Lusíadas, a maior obra já escrita em língua portuguesa. É muito lindo mesmo. O trabalho, o empenho, a dedicação, o esforço que o Camões colocou aqui realmente compensaram. Ele ficou 10 anos, levou 10 anos para escrever isso daqui. E também conta a lenda que ele era navegador. Depois, quando eu gravar uma análise dos Lusíadas, eu vou falar um pouco sobre a vida do Camões, que também não foi uma vida fácil. Ele era marinheiro e conta a lenda que um dia o barco dele naufragou. Ele estava com o pergaminho dos Lusíadas com ele. Então, para não perder o poema, ele nadou até a praia com uma mão e segurou a outra mão com o pergaminho dos Lusíadas fora da água, pro manuscrito não se perder. Uma das razões pelas quais você pode ter muito orgulho de falar português é porque este sujeito falava português e escreveu em português. Depois tem a Divina Comédia do Dante Alighieri, grande clássico italiano. Se você pesquisar aí, pode pesquisar na internet agora, maiores clássicos da literatura italiana.
dos maiores livros da história da Itália. Vai aparecer, sei lá, o Príncipe do Maquiavel, sim, aparece, já li também. Vai aparecer Os Noivos, da Alessandro Manzoni, que é bom demais. Esse daí eu também já li e já gravei análise aqui no canal sobre ele. E depois vai ter, com certeza absoluta, A Divina Comédia, muito, muito bom mesmo. E por fim tem Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes, um livro realmente indispensável. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, metralha aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Me diga aqui nos comentários se você já leu na íntegra algum destes livros. Vou deixar aqui no final do vídeo mais conteúdo para você que chegou até o final. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!